E aí galera, tudo bem? Bom, neste vídeo vou dar continuidade no nosso curso de criptografia com Python. E bom, no vídeo passado a gente já implementou a cifra de César, o algoritmo de encriptação e decriptação. E nesse vídeo a gente vai desenvolver dois códigos para quebrar a cifra de César, tá? Para fazer criptanálise nesse algoritmo. Bom, primeiro de tudo, é importante entender que a cifra de César é bem fácil de se quebrar, tá? Porque, como a gente já viu, o espaço da chave desse algoritmo é bem pequeno, é igual a 26. E pelas nossas aulas de teoria da informação, a gente sabe que isso é uma característica que torna esse algoritmo bem seguro. Então, com base nisso, existem praticamente duas principais formas de quebrar a cifra de César. A primeira delas é o brute force, né? Que seria justamente você tentar exaustivamente cada chave de 0 a 25. Tá? Esse processo geralmente ele tende a ser mais caro, mas nesse caso ele é bem rápido, né? Porque o espaço, novamente, ele é bem pequeno. E o outro método que seria na área de frequência, que seria você calcular a frequência da letra que mais ocorre no texto cifrado e comparar com a letra que mais ocorre no respectivo idioma do texto plano. Né? Então, se você conhece o idioma, né, do texto original, se é o português, por exemplo, se é o inglês, você deve pegar a letra que mais ocorre, né, em média, nas palavras, nas frases desses idiomas. E com base nisso, você consegue inferir qual é a chave utilizada, tá? A gente vai entrar em mais detalhes como é que esse método é feito nos próximos minutos, tá? E geralmente, esse método é mais eficiente, tá? Ele é bem mais eficiente do que o brute force. Dito isso, então, vamos para a prática, né? Vamos primeiro implementar o brute force e depois um código para fazer análise de frequência. E galera, então vamos para a nossa implementação do brute force, né? Em Python. Mas antes queria mostrar para vocês que eu passei o arquivo da aula passada para o formato de Jupyter, tá? Eu não mudei nada no código, eu só passei para o Jupyter mesmo, que eu acho que fica um pouco mais fácil para visualizar os blocos de código, tá? Então beleza, eu vou colocar na célula de baixo o nosso algoritmo de brute force, né? Ok. Ele vai receber como parâmetro o nosso ciphertext, né? Que vai ser no formato de lista, tá? Ou seja, ele não vai fazer o brute force no nosso ciphertext em formato de string, tá? Ele vai receber o nosso ciphertext que não foi decodificado ainda, né? Ou seja, em formato numérico. E isso aqui já basta, tá? Só que, pro nosso algoritmo, eu acho que vai ficar interessante se eu passar um objeto da nossa classe cifra de César, né? Só para não ter que reescrever as funções de decriptação que eu já escrevi, né? Então, eu vou passar um objeto da classe cifra de César, né? E essa classe tá aqui em cima, tá? No mesmo código. Beleza. Essa função, ela não vai retornar nada, tá? Ela vai basicamente só imprimir o resultado de cada decriptação, né? De cada interação do nosso algoritmo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um loop, né? Ele vai ter que percorrer cada chave exaustivamente, né? De cada chave do nosso range de 1 a 26, tá? Por que o 26? Porque eu não quero incluir o 0, né? Porque o 0 é justamente o texto não sendo encriptado, né? Então eu não vou incluir isso aqui. Então, para cada loop da nossa interação, eu vou ter que usar a função decrypt, né? Do nosso objeto, que a gente já passou como parâmetro para a função, né? Que a gente vai passar. Eu vou decriptar o texto, tá? Eu vou colocar isso aqui numa variável, decrypted. A gente vai decriptar o nosso ciphertext com a chave que está sendo iterada no nosso for, tá? Depois, eu vou ter que decodificar esse texto e é só chamar a função de decode do nosso objeto cifra, né? Basicamente é isso. E no final, claro, em cada loop eu vou imprimir a seguinte coisa. A chave que foi utilizada junto com o texto decodificado. Basicamente é isso, tá? E basicamente está feito, tá, galera? Então a gente pode executar, né? Mas para isso a gente precisa do nosso texto. Então eu vou criar um novo objeto da classe cifra de César. Eu vou passar um texto aqui codificado, encode. E o texto que eu vou utilizar vai ser essa frasezinha aqui, tá? Beleza. Aí eu vou encriptar esse texto na chave 13, tá? Beleza. Ok. Eu vou dar um print nesse texto criptografado, tá? Só para vocês verem o que eu tô fazendo. Beleza. Então, isso aqui vai ser usado como um parâmetro, tá? Para nossa chave. Ok. Deixa eu só dar um print, na verdade, no nosso texto decode encrypted. Então, deixa eu executar aqui. Beleza. Ó. Esse aqui é o nosso texto criptografado, tá? E agora eu vou passar a nossa função brute force com o nosso texto criptografado e nosso objeto da classe cifra de César, tá? E aqui a gente vai executar. E bom, como eu utilizei a chave 13, né? Aqui está o texto descriptografado, né? E você vê que o algoritmo funciona de fato, tá? Ele imprime cada interação aqui, né? Basicamente é isso.
E agora a gente já pode implementar nosso algoritmo para análise de frequência da cifra de César. Bom, antes de implementar a análise de frequência, eu queria dar um overview para vocês de como que esse método funciona. A gente pode dividi-lo em 3 etapas, tá? A primeira delas, a gente vai ter que calcular a frequência de cada letra que ocorre no nosso texto cifrado. E com base nisso, a gente pode, por exemplo, montar um gráfico desse aqui, não é? Contendo a distribuição de frequência de cada letra. Nesse caso, a letra que mais ocorre é a letra L, né? E o próximo passo consiste em justamente a gente pegar o índice da letra que mais ocorre no nosso texto cifrado e, em seguida, calcular a chave baseada na seguinte fórmula. A gente vai pegar o índice da nossa letra que mais se repete, né, na nossa letra mais frequente, menos a letra mais frequente do nosso alfabeto, né, no alfabeto do nosso idioma. E fazer tudo isso aqui módulo o espaço da chave, que no caso da cifra de César é módulo 26, né? Outra observação é que o único dado que a gente não tem de antemão é a letra mais frequente do nosso alfabeto, não é? Só que esse dado já existe na internet, né? Você pode procurar isso para diversos idiomas, tá? Mas no caso do português, as letras mais frequentes em média, né, das palavras, das frases que ocorrem no português, são em ordem decrescente, a letra A letra E e assim por diante, tá? No nosso caso, a gente pegaria a letra A, né? Por ela ser a mais frequente, e a gente utilizaria na nossa fórmula. Basicamente é isso. É assim que funciona a análise de frequência na cifra de César. Então agora a gente pode ir para a prática no Python. Bom, galera, então a primeira coisa que a gente vai precisar usar para implementar nossa análise de frequência vai ser importar a biblioteca do Matplotlib, tá? Porque eu quero que a gente imprima o gráfico de distribuição de cada letra do nosso texto cifrado, tá? Eu acho que vai ficar interessante a gente visualizar isso aí. Beleza, importando essa biblioteca, eu vou criar uma variável contendo o alfabeto. Então deixa eu só aproveitar aqui, né, que eu já tenho ela, tá aqui. E agora a gente vai criar uma função que vai calcular a frequência de cada letra do alfabeto do nosso texto cifrado, ok? Então deixa eu criar aqui, né, calcular para aqui. Essa função vai receber o nosso texto, tá? Texto cifrado. Primeiro eu vou passar esse texto aqui para maiúsculo, tá? Que na hora da gente visualizar o gráfico com base nessas frequências que a gente vai calcular, vai ficar mais interessante de visualizar, ok? E um detalhe, essa função, ela vai retornar pra gente um dicionário, tá? Vocês vão entender como que isso vai funcionar. Basicamente, o dicionário vai ter como chave cada letra do alfabeto e cada valor, respectivamente, vai ser a frequência correspondente, ok? Então, eu vou colocar aqui esse dicionário, tá? Esse aqui é o nosso dicionário. E eu vou ter que inicializar ele com valores zerados, tá? E basicamente eu vou utilizar a Dict Comprehension aqui, tá? É só um modo mnemônico de inicializar um dicionário, de inicializar um iterável, na verdade, né? Você pode usar isso aqui para listas, para tuplas e para conjuntos também, se não me engano. Toda vez que você for inicializar algum iterável, né, utilizando o for, você pode reescrever esse for, né, que normalmente vai utilizar, sei lá, 3 linhas, 4 linhas. Você pode reescrever numa única linha, tá? Isso aqui é o Dict Comprehension nesse caso, né? Estou utilizando para dicionário, ok? Enfim, é só um modo um pouco mais simples. Na verdade, não tão simples, um modo mais curto, né, de se escrever, ok? Então, o formato do nosso dicionário vai ter a seguinte forma. Vai ser a nossa letra e, no nosso lado direito, a chave, né, vai ser a nossa frequência. Só que aqui eu estou inicializando, né? Então vai ter valores zerados aqui por enquanto, tá? Isso aqui vai ser um loop em cada letra do nosso alfabeto. Ok, agora a gente vai fazer um loop no nosso texto cifrado, tá? Para cada letra do nosso texto, primeiro eu vou verificar se essa letra de fato pertence ao nosso alfabeto, né? Uma vez pertencendo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nosso dicionário, vou utilizar essa letra como chave e vou somar mais um na frequência correspondente àquela letra, tá? Como o nosso dicionário já foi inicializado com 0, isso aqui não vai dar nenhum erro, ok? Por último, eu vou retornar o nosso dicionário contendo as frequências. E basicamente já está pronto, tá? Então, vou utilizar um texto como base aqui. Eu vou colocar um texto que não foi criptografado, tá? Vai funcionar da mesma forma. Então, vou pegar a nossa função, vou passar esse texto aqui como parâmetro, ok? Na verdade, você tem que printar isso aqui, né? Vou colocar isso aqui numa variável e vou printar o dicionário, que vai ser o nosso retorno. Tá aqui. Ele já calculou, tá? Já retornou o dicionário. Cada chave do dicionário é uma letra. E para cada valor dessa chave, a gente tem a respectiva frequência, né? O número de vezes que ela se repete no nosso texto que a gente passou aqui. Beleza, então essa função está funcionando. Ok. Agora, como a gente viu, né, no nosso overview, a gente não quer a frequência de todas as letras. A gente quer a frequência da letra que mais se repete. Então, eu vou ter que criar uma função para retornar justamente isso. Eu quero que ele retorne
qual é a letra que mais se repete dentro do meu texto, tá? Então eu vou criar uma função, essa função vai receber o meu dicionário, né, de frequências, só que já existe uma função dentro do Python que faz isso pra gente, né? Ela calcula qual é o maior valor dentro de um iterável, tá? E esse iterável pode ser uma lista, pode ser uma tupla, um dicionário, né, que é justamente o que a gente quer agora. O nome dessa função em Python se chama max, tá? E a gente tem que passar um parâmetro o que a gente quer iterar, né, o nosso iterável. Só que se a gente fizer simplesmente assim, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar comparar qual é o maior valor entre as chaves. Só que as chaves são letras, né? Ele vai tentar comparar o A, o B, o C e o D, e assim por diante, né? Só que isso não faz sentido, né? Então, eu tenho que usar como critério para comparação não as chaves, mas sim os meus valores, né? E para fazer isso, eu tenho que basicamente passar como key, né? Como método de verificação, a minha frequências.get. Esse .get, ele é um método dos dicionários que retorna uma lista contendo os valores, tá? Os valores de cada chave do meu dicionário. Beleza. E fazendo isso já tá pronto, tá, galera? Basicamente já tá pronto, tá? Então eu só vou imprimir aqui. Eu quero que ele retorne a letra mais frequente. E aqui eu vou passar a minha frequência, né? O dicionário de frequências, que já foi calculado. Esse retorno aqui eu vou colocar... Pronto. Uma variável. E eu vou imprimir isso aqui. É isso. Ó, ele calculou a frequência de cada letra do meu texto. E aqui ele retornou qual é a letra que mais se repete dentro desse texto. Que é a letra A. Ok. E justamente faz sentido, né? Porque a gente está usando o texto não criptografado, né? Como a gente já sabe, a letra que mais se repete dentro das palavras, das frases em língua portuguesa, né, em média, é a letra A, né? Com 14% de chance, salvo engano. Ok. A próxima coisa que a gente vai ter que fazer é criar a função que vai justamente calcular a nossa chave, tá? Então vou criar aqui, calcular chave. O que essa função vai utilizar? O nosso texto, ok? E ela vai retornar um int, né? Que vai ser o inteiro correspondente à chave, beleza? Tá. Primeira coisa, eu vou calcular as frequências utilizando a função que a gente já tem aqui em cima, né? Calcular frequência do nosso texto. Beleza. Então isso aqui eu vou apagar, tá? Vou deixar só o meu texto aqui. Beleza. Isso aqui a gente vai utilizar depois. Tá, então, dentro da minha função calcular chave, ele vai utilizar a função para calcular a frequência do meu texto, tá? Com base nisso, eu vou calcular qual é a letra mais frequente dentro desse dicionário de frequências, né? Deixa eu mudar essa variável, vou colocar a letra, tá? Letra mais freq, beleza. Com essa letra mais frequente, tendo a letra mais frequente do nosso texto cifrado em mãos, aí a gente já pode calcular a nossa chave, que é justamente fazendo aquela subtração que a gente já viu, que é pegando a letra, que é pegando o índice, tá? A letra mais frequente, né? Então, como a gente já tem o nosso alfabeto aqui, eu vou pegar o índice dessa letra, tá? Que é basicamente isso aqui, né? Isso aqui é o índice da nossa letra mais frequente. E agora eu vou ter que diminuir do índice da letra que mais repete no nosso alfabeto, que no nosso caso é a letra A. Eu vou colocar a letra A aqui. E eu vou ter que fazer tudo isso aqui, módulo 26, tá? Módulo 26. No final, ele vai retornar a chave. Perfeito, galera. Então, vamos ver se está funcionando, né? Deixa eu colocar aqui calcular chave, passando o nosso texto, tá? Beleza. Isso aqui vai ter que dar 0, né? Vai ter que dar justamente 0. Deixa eu imprimir isso aqui, porque o texto não está criptografado, né, galera? Deu 0, beleza. Então deixa eu criptografar esse texto, tá? Vou criptografar o texto com a chave 17 aqui. Esse aqui é o texto criptografado. Deixa eu passar esse texto criptografado aqui. Perfeito, e agora eu vou imprimir. E o resultado é 17. Muito interessante, né? Basicamente, a análise de frequência está pronta, tá? Mas eu achei interessante criar uma função que vai mostrar o gráfico, né? De distribuição das letras do nosso texto plano. Ok? Então, gráfico de frequência. E isso aqui ele vai receber nosso dicionário de frequências, tá? E agora a gente vai utilizar o matplotlib, tá? Primeira coisa, a gente vai configurar qual é o tamanho da nossa figura, tá? Eu gosto de deixar o tamanho de 10 por 5, tá? Eu acho que fica um tamanho interessante para visualização. Beleza? Então, nossa figure size vai ser 10
por 5, beleza? E agora eu vou colocar os valores do nosso gráfico, tá? Quais serão eles? Bom, no eixo X, eu vou ter as minhas letras, né? Então, a gente vai pegar as chaves do nosso dicionário. E no eixo Y, a gente vai ter o valor correspondente, o valor da frequência correspondente de cada letra. Então, aqui eu vou colocar os valores do nosso dicionário. Beleza. E aqui eu vou colocar só algumas informações para o nosso gráfico não ficar tão feio, tá? Eu vou colocar um nome, né, para o nosso eixo X, que vai ser as letras. Eu vou colocar um nome para o nosso eixo Y, que vai ser as frequências. Eu vou colocar um título lá em cima do nosso gráfico. Vai ser a distribuição de frequência do ciphertext, tá? E aqui eu vou colocar por último para ele mostrar o nosso gráfico. Basicamente é isso. Então, aqui no final, eu vou primeiro passar essa função de gerar o gráfico, né? Gráfico de frequência. Deixa eu passar essa... Na verdade, aqui não, né? Eu tenho que passar essa função aqui, tá? Gerar gráfico, frequências. Ok. Então, essa função calcular chave, além de calcular a chave, ela vai gerar um gráfico pra gente, tá? Então, vamos executar novamente. Ah, peraí, galera. Eu escrevi errado aqui, tá? O nosso import, eu esqueci de colocar isso aqui, tá? Eu não vou utilizar ele todo, tá? Eu vou utilizar apenas esse método do pyplot, que é justamente para poder plotar os gráficos, tá? Então, perdão, corrigir isso aqui na nossa importação, tá? É matplotlib.pyplot, beleza? E agora não vai dar nenhum erro. Deixa eu executar. E tá aqui o gráfico gerado, tá? A letra que mais ocorre no nosso texto, cifrado, né? É a letra R. E o que o nosso algoritmo fez? Ele pegou o índice dessa letra que mais ocorre, que é a letra R, diminuiu do índice letra A, que é a letra que mais ocorre nas palavras em português, fez isso no módulo 26, e o resultado é justamente a nossa chave, né? A nossa chave que está aqui embaixo, que é 17. Então é assim que funciona, tá, galera? Esse aqui é o nosso algoritmo para análise de frequência no Python, tá? Espero que vocês tenham gostado, aguardo os próximos vídeos, e até a próxima, galera. Valeu!